Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Eu quero te convidar para que, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo, ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que é colocado aqui. E se quiser, compartilha as tuas impressões sobre a leitura, faz um comentário, deixa algo aí para nos dar um feedback sobre a tua impressão daquilo que Deus tem falado contigo, tá bom? Vamos ler então o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Eu vou ativar aqui a tela com o texto bíblico para você acompanhar aí, tá bem? Vamos lá. Versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso o que? Aquilo que Jesus falava no capítulo 6, né? A gente falava do discurso de Jesus, eu até comentei que provavelmente o mesmo episódio do Sermão na Montanha de Mateus 5, onde Jesus fala das bem-aventuranças, fala várias coisas, várias lições. Então é isso que diz aqui. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Um centurião era um comandante de 100 homens do exército romano. Então ele tinha aqui, pelo que se vê no texto bíblico, uma grande... ele era bem estimado, bem apreciado pelos judeus. Tanto que alguns líderes religiosos, né, dos judeus vão até Jesus e lhe pedem para curar o seu servo. Chegando, então, no versículo 4 diz assim: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Aqui a confirmação disso, né? De que era alguém que era muito bem visto pelos judeus, alguém estimado, alguém que eles tinham bastante apreciação. E Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Vamos dar uma parada aqui no texto. A gente viu então que esse centurião, ele tinha um servo doente, né? E então ele, ouvindo falar de Jesus, diz lá no versículo 3, enviou alguns líderes dos judeus para que falassem com Jesus, né? Eles foram pedir a Jesus para curar esse servo. E eles dão um testemunho de que esse homem era um homem digno, né? Falaram: ele merece que lhe faças isso. Jesus, então, indo a caminho da casa dele, ele nem mesmo vai receber Jesus. Ele diz, né, que não, ele manda representantes, né, manda pessoas no lugar dele, alguns amigos, diz aqui, que encontram Jesus no caminho e diz assim: olha, Jesus, não te incomoda, né, de vir até a minha casa, eu não sou digno de te receber. E por isso, né, mandei representantes para falar contigo. E ele diz assim: mas eu sei, né? Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem, sabendo que Jesus poderia curar o seu servo com uma palavra de sua boca, né? Provavelmente ele tenha ouvido a fama de Jesus, ou tenha visto milagres de Jesus, ou tenha ouvido tudo que as pessoas falavam a respeito de Jesus. E aqui a gente vê que, além de saber que Jesus poderia fazer algo pelo seu servo, a gente vê que ele reconhece o poder de Jesus, né? Sobre a saúde, sobre a vida. Seu servo estava quase à morte. E ele, quando faz essa declaração dizendo que mas dize uma palavra e o meu servo será curado, ele consegue, inclusive, ele declara que crê na onipresença e na onipotência de Jesus, porque Jesus não estava no lugar onde o servo estava, e Jesus, com uma palavra, poderia curar esse servo. E ele diz ainda assim: mas... Pois eu sei, versículo 8, eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Eu digo a um, ele vá, e ele vai, eu digo ao outro, vem, ele vem, digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. O que ele está dizendo aqui é que Jesus poderia, tendo autoridade sobre todas as coisas, tendo poder ilimitado sobre todas as coisas, não seria difícil para Jesus dizer:
né, fica curado, ou para a enfermidade se retirar, Jesus poderia fazê-lo, e ele declara: eu creio que tu podes fazer isso, eu faço isso com pessoas que estão abaixo do meu comando. Se tu tens autoridade, podes fazer. E é isso que ele declara para Jesus, né? E aí Jesus, no versículo 9, diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Que tal, você não gostaria de ter um testemunho de Jesus sobre você desses, né? Um testemunho desse sobre você, dizendo: eu não encontrei tamanha fé, né? Esse centurião era um estrangeiro, provavelmente um romano, não era judeu, e Jesus fala da fé que ele teve, exalta a fé que ele tem. Acho que é uma das passagens onde a gente vê talvez o maior elogio de Jesus para alguém em relação à sua fé. É um episódio onde Jesus realiza uma cura à distância e alguém que estava aí à beira da morte é restabelecido. No versículo 11, vamos continuar, diz assim: logo depois disso, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão que normalmente seguia Jesus. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então vamos recriar a cena aqui, né? Jesus está chegando perto da cidade de Naim, uma cidade certamente murada, porque ela tem portas, né? Um portão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo então um cortejo fúnebre, né? Em direção ao enterro de o filho único de uma viúva. Essa mulher já tinha perdido um marido e agora tinha perdido seu único filho. Ela ficaria sozinha. E uma grande multidão estava com ela nesse cortejo, e ao vê-la, Jesus se compadeceu e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Na cura do servo do centurião, a gente vê o centurião intercedendo, né? Mandando amigos em direção a Jesus, pedindo a cura do seu servo. Nesse episódio, nem a própria mãe e nem ninguém pede a Jesus que cure ou que ressuscite aquele jovem. Jesus se compadeceu e fez o que considerava necessário. Vemos o poder de Jesus antes sobre a saúde, né, sobre a doença, e agora também sobre a vida e a morte, e também a forma como Jesus age aqui, de forma sem ser provocado, né, sem que alguém tenha que fazer um pedido. Jesus age aqui de livre e espontânea vontade e faz um milagre. Essa pessoa que Jesus ressuscitou aqui, como as outras que Jesus ressuscitou, a gente tem pelo menos 3, né, episódios de ressurreições, todas elas, né, a mais conhecida é Lázaro, mas todas essas pessoas voltaram a morrer, né, viveram novamente e morreram depois. Porém, Jesus é o único que ressuscitou e está vivo. Essa é a diferenciação entre a ressurreição dessas pessoas que aconteceu, elas voltaram da morte para a vida e continuaram vivendo até o dia que a sua vida terminou novamente. Porém, Jesus ressuscitou e está vivo. Jesus não morreu mais, Jesus está vivo. Todos que presenciaram, versículo 16, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. A fama de Jesus era cada vez maior, né? O nome de Jesus cada vez mais conhecido, a fama de Jesus corria todas as regiões. Os discípulos de João Batista contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir,
ou devemos esperar algum outro? Olha que curioso isso. João Batista e Jesus se conheciam mesmo antes de se verem, né? No ventre de Isabel e no ventre de Maria. Já ali, nós lemos isso no capítulo 1, um encontro deles, né? E João Batista se agita no ventre de Isabel quando Maria chega e saúda Isabel. E depois a gente tem o episódio onde João Batista batiza Jesus. Antes disso, João Batista vê Jesus, né, passando e diz: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João batiza Jesus e agora João Batista tem dúvidas, né, se Jesus era mesmo o Messias, o enviado, porque ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: olha, é tu mesmo ou devemos esperar outro? E aí Jesus responde no versículo 20. Dirigindo-se Jesus àqueles homens, disseram... no versículo 20, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? 21. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus responde João Batista com atitudes. Jesus mostra: olha, relatem a João o que vocês estão vendo aqui. Curas, milagres, ressurreição, uma série de coisas, né, que estão acontecendo, e digam isso para ele. E a gente pode pensar: poxa, será que João Batista foi incrédulo, né? Ele não creu em Jesus? Creio que João Batista creu, mas como nós, muitas vezes, nós cremos, mas temos dúvidas. E nós falamos sobre isso com Zacarias, né? Zacarias não creu e duvidou, mas Maria creu, mas teve dúvidas de como aquilo aconteceria. Parece que João Batista passou pela mesma situação. João Batista, apesar de crer, tem dúvidas e quer esclarecer isso e pede para que Jesus responda. E Jesus responde de uma forma irrefutável, né? Com sinais, com maravilhas, com testemunho, manda os próprios discípulos testemunharem o que tem visto. E diz ainda: é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa, aquele que não duvida, aquele que não tem incredulidade, aquele que crê, né, em mim. Versículo 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus fala aqui, interessante, depois que os discípulos de João vão embora, ele não elogia João na presença dos seus discípulos, o que muitas vezes talvez até seria interessante, né? Mas Jesus espera que os discípulos irem embora e fala com a multidão e fala a respeito de João. E diz: olha, João Batista, quem era João Batista, né? O que vocês foram ver, o que vocês foram procurar no deserto? E fala, não era um homem, né, de roupas finas, nem nada esplêndido, mas diz aqui, era um profeta, sim, era mais que um profeta. Ele era aquele que havia uma profecia a respeito, dizendo: enviarei meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus está dizendo aqui: olha, João Batista é aquele que anunciou, que preparou o caminho para o Messias, né? E ao mesmo tempo com isso ele está afirmando que ele era o Messias, o enviado de Deus. E diz que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha que testemunho Jesus dá a respeito de João Batista.
Talvez muitos não valorizavam João Batista naquela época porque vivia no deserto. Diz a Bíblia que ele se vestia com peles de animais, né, e comia gafanhotos, mel silvestre, era alguém diferente. A gente viu já que ele era um nazireu e tinha hábitos talvez incomuns, mas Jesus diz que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Versículo 29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Aqui nós vemos que o povo entendeu a mensagem de Jesus e também entendeu a proposta do ministério de João Batista, né? Eram batizados por João. Mas os fariseus, os religiosos, os peritos na lei, eles muitas vezes por orgulho mesmo, né, para não dar o braço a torcer, como nós dizemos popularmente, eles rejeitaram o propósito de Deus e não eram batizados por João. Religiosidade aqui superando a essência do Evangelho. E Jesus disse assim no versículo 31, a que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus, com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Porque veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Jesus está falando aqui é que as pessoas daquele tempo, e eu acho que não só daquele tempo, muitas vezes nós vemos isso hoje em dia também, Jesus compara aqui, usa até talvez uma ilustração conhecida deles, né, como crianças, mas ele diz aqui que quando veio João Batista de uma determinada forma, de uma determinada maneira, ele não foi aceito. E quando veio Jesus de outra maneira oposta, também não foi aceito. Ora, as pessoas, nada está bom, né? Só reclamam, não veem algo, né, que possa ser aproveitado, elas estão prontas a criticar e prontas a achar argumentos para rejeitar algo que possa estar sendo oferecido a elas. E aqui das duas maneiras, né? João pregando o arrependimento para perdão dos pecados e Jesus anunciando o reino de Deus, e das duas maneiras, das duas formas, né? As pessoas arrumaram empecilhos, aqui especialmente os fariseus, os mestres da lei, arrumaram empecilhos para receber o evangelho, acabaram por rejeitar os mensageiros e assim a sua mensagem. Vamos seguir, versículo 36, diz que Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas e depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O fariseu aqui já faz um julgamento dentro de si mesmo, sem falar, mas pensando. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Jesus aqui já leu o pensamento daquele homem. Simão é um nome comum da época, não era Simão Pedro, aqui era um outro Simão. Mas ele diz assim, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo.
Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. As três coisas que Jesus se refere aqui eram coisas comuns de um anfitrião fazer, né? As pessoas andavam de pés descalços ou de sandálias, então os pés estavam sujos. As pessoas eram recebidas, né? O cumprimento era um beijo. E aqui também foi a questão do ungir, né, com óleo. Então, nenhuma das coisas o fariseu fez por Jesus. Jesus fala isso aqui e fala que a mulher, em contrapartida, fez muito mais do que o normal, né? Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, ungiu os pés de Jesus com o perfume e não parou de beijar os pés de Jesus, em nenhum momento. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este a quem que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Algumas coisas em relação a esse fim dessa narrativa é que Jesus fala aqui de duas pessoas, né? Dá o exemplo de duas pessoas que de repente são pecadores, né? Que são aqui devedores de alguém, e esse credor ele perdoa a dívida porque vê que nenhum tem condição de pagar, mas um é uma dívida extremamente alta e o outro uma dívida mais baixa. Mas quem amaria mais esse credor? E aí o homem responde corretamente, né? Quem teve uma dívida maior. E aí Jesus diz isso, né? Olha, ela agiu dessa maneira, ela tinha uma dívida, você mesmo disse, ela é pecadora, ela teve uma dívida muito grande, mas aquele que acha que tem uma dívida pequena, talvez, né, acha que pode pagá-la, então ele ama pouco. Jesus disse aqui que ela amou muito. Não é o amor dela por Jesus e essa demonstração aqui de amor que fez com que ela tivesse os pecados perdoados, ou que fosse dito dela aqui, né, que você está salva, né? Jesus fala no final, a sua fé a salvou, vá em paz. A fé dela salvou. O que ela fez por Jesus foi apenas uma demonstração daquilo que já aconteceu internamente. Aí ela externou aquilo que estava no coração dela, a fé e o reconhecimento de pequenez diante do Senhor dos Senhores. Diferente do fariseu, né? Que nem com as suas atitudes ele não externou, não demonstrou talvez o respeito, o reconhecimento por Jesus, e Jesus usa aquele episódio para ensinar essa grande lição. Mas muito interessante, né? Jesus fala, a sua fé a salvou. É a fé no sacrifício de Jesus, na pessoa de Jesus, que nos concede a salvação. Tudo que nós fazemos, o fazemos porque fomos perdoados por Jesus. Não fazemos para receber o perdão, mas porque já temos o perdão e fazemos em gratidão aquilo que recebemos. Amanhã nós vamos ler o capítulo 8 de Lucas. Fica com a gente para não perder os próximos capítulos, os próximos episódios dessa história, desse evangelho que é tão interessante. Até mais.